Olá, saudações, Sali. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar o nosso desafio de ler essa obra aqui do Georges Perec, um escritor francês, que é do experimentalismo, né, ou LIPO, que é aquela oficina de literatura potencial lá da França, que inclusive influenciou o Ítalo Calvino, nós já falamos aqui no canal, o Ítalo Calvino que fez Se um Viajante na Noite de Inverno, que é uma coletânea de exercícios estilísticos, né? Estilísticos. Cada capítulo é de um jeito, tem uma narração, né? Tem um país, tem uma época, tem um tema, né? Mais ou menos como funciona ali o Ulisses do James Joyce, né? Também, que é o modernismo, o experimentalismo. James Joyce que fez o Ulisses e fez o Finnegan's Wake, que é também esse desafio, quiçá para o ano que vem, né? A gente ler o Finnegan's Wake até hoje dá umas folheadas, li alguns capítulos, mas assim, é complicado, né? Você ler o Finnegan's Wake. Temos que ler também o Catatal do Paulo Leminski, né? Então tá nessa lista aqui, ó, Finnegan's Wake, Catatal, né? O Jogo de Amarelinha também, ano que vem, possivelmente, esse ano ou ano que vem a gente faz a leitura do Cortázar, né? Então é esses livros desse tipo assim, né? Assim, dificílimo. Tem o Bolanhos também, né? Tem o Bolanhos aí pra gente ler. O 2666, né? Famoso 2666, que é complicadíssimo também, diz que é difícil. Então são esses livros experimentais, experimentalismo, que é a literatura potencial, né? Essa literatura em todos os seus recursos, estilístico, conteúdo, forma, autorreferência, intertextualidade, tem tudo, né? Tem tudo esse negócio. É assim, todas as formas de estilo, de diálogo, de teatro, de ópera, né? De poesia. Então, nós paramos na parte em que o Antoine Vogal, né? Ou Vogal, né? Ele sumiu, né? Então ele sumiu. E aí vai começar todo um ciclo de romance noir aqui, né, aquele romance de detetive, que eles vão tentar descobrir o que aconteceu, esse sumiço, né, o sumiço, né, o desaparecimento, que não pode ter essa palavra desaparecimento, que tem a letra E, né, então o romance é todo escrito sem a letra E, e aí sumiu então o Antoine Vagol, né, que é o Vogol, e aí tem apareceu um outro amigo dele aqui, que é o Amaury Consoant, né, Consonant, que é consoante, né? Então sumiu a vogal, agora apareceu a consoante, né? Que é o amigo dele, vai fazer essa pesquisa. Então ele vai lá na casa, né, do Antoine, vai fazer lá uma investigação, que começou a ser um romance de detetive agora, né? Sumiu o personagem do nada, e aí outros personagens vão sumindo, né? Assim como vão aparecendo os personagens do nada, né? Assim que esse personagem, sabe aquele filme assim que vai surgir personagem, não sabe de onde que veio? Que é só para fazer figuração, né? Aquele personagem coadjuvante, né, que surge na história. Igual vai surgir uma Olga aqui, né, que é nome de personagem. Aliás, inclusive vários personagens aqui tem nome de outros personagens. Tem um tal de Karamazov aqui, né? Lembra o quê? Dostoiévski, né? Tem um tal de Swan. Aí você lembrou o quê? Marcel Proust, né? Então vai aparecendo ao longo da história esses personagens, né? Que assim, vai para dar dicas, né, pro personagem principal, que agora é o Morri, né? Nessa parte que eu tô aqui, é o Morri. Aí ele vai então ver vários manuscritos, né, que ele vai encontrar lá na casa do Vagol, né, que sumiu na noite na neblina. E aí ele vai encontrar então vários estilos, né, de ciência, literatura, inclusive de saxão, né, língua saxã, germânica, né. Então são exercícios de estilística que ele vai colocar ao longo do capítulo, que vai lembrar, obviamente, o Ulisses e o Viajante no Noite de Inverno, né, que é uma amostra de estilo. Então, aí há uma pista de que o próximo a assumir seria um advogado, né, um advogado, um zoológico, essas coisas mais sem sentido, né. E aí eles descobrem lá, né, chegam na pista de um tal de um advogado marroquino chamado Hassan. Então eles começam a pesquisar, né, será que esse vai ser o próximo a subir? Né? Será que o desaparecimento... Por que as pessoas estão sumindo, né? Interessante. O Hassan também não tem letra E no nome, né? Interessante, não tem nome na letra E. E então vai começar essas investigações com esses personagens, né, Karamazov, Swan, né, vai aparecer esses personagens com nomes de romance, né, de escritores e tal. E vão encontrar o diário, né? O diário do Antoine Vagol. Só que antes de encontrar esse diário, eles vão lá marcar uma entrevista com esse Hassan, que é esse marroquino, esse advogado. E aí acontece que eles chegam lá, né? Assim, na hora que eles vão aí vai ser servido lá pelo mordomo e tal, estão esperando. E aí vão ouvir gritos, né? Na casa lá do cidadão. E aí vão encontrar o cara morto. Ué, como assim, cara, né? Antes de falar o que eles. Por que, né? Será que esse cara que sumiu? Não, ele foi morto. Então, aquelas coisas de romance no ar, né? O cara levou uma apunhalada e tá lá morto. Então, né? E aí vai então encontrar esse diário do Antoine Vagol
E aí, série de referências literárias, claro, né? O Melville lá com o Moby Dick, né? Moby Dick, a baleia, aquela terrível baleia. Tem vários, né? Tem várias referências ao longo, né? Cismou com o Moby Dick aqui. Muito bem, aí, Cintia, aí vai ter a cena dos discursos no funeral desse advogado marroquino que foi morto, né? Então, aí vão ser vários personagens e mais estilística, os caras implomando, falando. Sabe como é que é, né? Morre um cara importante, um advogado lá. Só que aí, sim, só que alguns parecem elogiando, parece que não, né? E vários árabes, né? Porque tem vários, né? Vários refugiados árabes na França. Várias colônias da França né? Tinham árabes, tipo a Argélia, né? E Marrocos, né? Então, nesse requiem, nesse funeral do marroquino, vai lá as pessoas elogiarem, né, que grande perda e tal. E aí, na hora de levar o corpo, né, vai puxar o caixão lá, não tem o corpo, né? Sumiu o cadáver do... Mas estava morto mesmo, né? Porque, né? Como assim sumiu, né? Será que ele fingiu que estava morto, né? Então, aí acontece, então, assim, a reviravolta na história que sumiu o cadáver lá, então, né? Sumiu o cadáver, então mais uma pessoa, né, sumiu, então, Antônio Vagal, agora sumiu o advogado marroquino, né? Será que o Vagal sabia disso? Porque nos pertences desse advogado marroquino foram encontradas cartas, né? Trechos com a caligrafia, né? Obviamente do Antoine. É isso? E aí eles vão seguir viagem, né? Porque lá no velório, né, encontraram um cidadão lá, um britânico, né? Um cicrano que sabia coisas, né? Então vai ser informante, não, uma coisa assim, né? Um britânico lá que se diz amigo do Antoine Vagal, né? E o cara que era amigo não sabia desse cara. Então é um ciclano que aparece na história, um britânico. Então eles vão pegar um trem e aí, ao longo da narrativa, vão surgir referências a Alice, né? País da Maravilha, Alice no Espelho, né? E vão surgindo referências a óperas, Don Juan, obras do Thomas Mann, do Borges, do Kafka. Inclusive eles vão falando, isso aqui, né? O que está acontecendo? Vão fazer essas referências, né? E vão encontrar depois uma série de poemas que eu falei, que esses poemas, né, que eles têm que reescrever tirando a letra E, não é isso? Sumiço da letra E. Então, aí o tradutor aqui, que é o eu esqueço o nome dele, que é o Zéfere, né? Que é o José Roberto Andrade Feres, Zéfere. Aí ele vai ter que escolher, então, alguns poemas, né, em português, Bilac, o Camões, não pode falar Camões, é Camães, né? Camães. E aí ele vai pegar outros do Mallarmé, que não é Mallarmé, é Mallarmus, né? Mallarmus, a Victor Hugo, o Camães, o Rimbaud e o Bilac, né? E o Vinícius, não é aí, tipo, vou só Vinícius, que é Moraes, só que Moraes tem a letra E, né? Então não pode ter a letra E. Então o que ele faz aqui? Então ele vai fazer aqui no capítulo 10, né? Então ele vai, né, foram encontrados esses manuscritos, né? Mas é estranho, mas o Antônio Vagal sabia português, né? Ele tem que justificar aqui ter poemas em português, né? Então ele coloca aqui a Brisa Marinha, né, do Marlamus, né, que ele teve que criar, Victor Hugo com o Boaz dormido, né, não pode falar adormecido, né, que é a letra E. O Camães, um rimador do Bilac, né? E aí aquelas cores das vogais, né, lá do Rimbaud e o Vinícius de Moraes, né? Então essa parte nós paramos aqui, né? Ou seja, então é uma série de referências, e aí, na parte... Agora, assim, eles ao longo do que ele está escrevendo, ele explicita. Ou seja, então, os personagens, além de terem nome de personagens de outras obras ficcionais, eles ficam o tempo todo falando de obras ficcionais. Entendeu? Então, assim, o tempo todo você está lembrando que você está lendo uma obra literária, né? Ou seja, pela forma, pelo conteúdo, o tempo todo você está lendo uma obra literária, então a literatura ao quadrado, porque é uma ficção, uma obra literária, e é uma literatura que fala de literatura e que te lembra o tempo todo que você está na literatura. Então, muitas vezes você não consegue entender de onde saem os personagens, para onde eles vão, e eles somem, né? Porque eles estão lá investigando, e aí uma pessoa acontece essa coisa e some, aí some mais um personagem, né? Então, eles estão no meio da investigação e some mais um personagem, né? Agora, o tal de Augusto sumiu. Então, a cada reviravolta, né, a cada descoberta de uma pista, aí some um personagem. Então, já sumiu três. Então, os personagens vão... Quem vai sobrar no final, né? E o que está acontecendo? Quem é que está sumindo? Por quê? Será que o Vagal sumiu ou foi raptado? Será que o Hassan fingiu a própria morte? Né?
Então ele fingiu que estava morto lá e na verdade alguém pegou o corpo, né? Mas a quem interessa sumir com o corpo? E esse Augusto, quem que é esse Augusto, né? Parece que ele é parente do britânico lá. Aí tem um monte de séries, tem um monte de trechos aqui em inglês, né? Porque os caras são britânicos. Várias referências a batalhas entre ingleses e franceses, né? Então assim, não entendi tudo, né? Mas são várias referências a batalhas, tanto medievais, né? Os vários momentos que teve batalha, vou lembrar, né, na Guerra dos 100 anos, né? Guerra dos 100 anos. Depois aquelas guerras napoleônicas, né? E depois, na Primeira Guerra Mundial, aí já os ingleses e os franceses estavam do mesmo lado, estavam contra os alemães, né? Na Primeira Guerra Mundial já não era uma guerra entre ingleses e franceses, eles estavam unidos, né, contra os austríacos e os alemães, não é isso? A Primeira Guerra Mundial. Então ele faz várias referências às batalhas, coloca esse pessoal falando inglês e usa inglês também sem a letra E. Então só palavras inglesas, né, do idioma inglês sem a letra E. Então aí o tradutor, né, tem que deixar no original e tem que colocar a tradução. E a tradução também não pode ter a letra E. Então de forma que até agora você não encontrou nenhuma letra E no livro todo, né? E nós já estamos aqui no capítulo 11, na página 100, e até agora não tem letra E. Ou seja, o cara tem que traduzir o livro todo só usando palavras que têm a letra A, né? E nenhuma palavra que tenha a letra E é permitida, né? Então, olha o trabalho de escrita e de tradução, né? O cara tem que traduzir, ele tem que manter esse sumiço da letra E, ok? E aí, outra coisa, então o sumiço é da letra E, né? Essas pessoas que estão sumindo, o nome não tem a letra E, né? E são pessoas que estão sumindo aleatoriamente, né? Porque o Vagol sumiu, depois sumiu lá o advogado marroquino, negócio sumiu um tal de Augusto, que parece que é parente ou amigo do britânico, que surgiu do nada, né? Tá lá no velório, o cara aparece lá, rindo assim, né? Com aquele sorriso irônico, como, eu sei uma coisa que você não sabe, mas quem que é esse cara? Ele é amigo mesmo do Vagol. Então virou um romance no ar. Que aqui, esses personagens não têm nenhuma consistência, né? São apenas intertextos, são apenas pegadinhas com outros personagens da literatura. E aí você não consegue, né, levar muito a sério a história, por isso, né? Ela beira o bizarro mesmo, é bizarro assim, né? E os personagens você não tem muita, né, o problema da obra é isso, quando ela é muito experimental, né, você não tem aquela comoção que você tem com o realismo, né? O romance realista, você se emociona com ele. Por exemplo, você vai ler o Dostoiévski, você se emociona com os personagens. Você vai ler o Ana Karenina lá, né, romance russo, você se emociona com os personagens. Você se envolve, você acredita que é real, né? Mas quando você chega no século XX, o modernismo, e aí os escritores começam a brincar demais, de lembrar o tempo todo que você está lendo ficção, você perde essa passionalidade, né? Então, com certas raridades, que é, por exemplo, 100 anos de solidão, né? O 100 anos de solidão, você sabe que é uma literatura, que é uma coisa realista e mágica ao mesmo tempo, mas você se emociona, né? Eu me emocionei lendo o 100 anos de solidão, por mais que eu saiba que aquilo ali é uma literatura. Agora, quando aquele romance balzaquiano, aquele romance do Flaubert, aquele romance lá do século XIX, em que você interage com o personagem, porque você até esquece que está lendo literatura, né? Quando você vai ler Ana Karenina, você vai ler os Irmãos Karamazov, você até esquece que é literatura, você se emociona mesmo com os personagens, né? Thomas Mann, a Montanha Mágica, né? Que ainda não tem um experimentalismo do Dr. Faustus, né? E ali no Thomas Mann, quando eles querem Montanha Mágica, você se emociona com os personagens, você acredita mesmo que existe lá a Montanha Mágica, né? Lá aquele sanatório lá na Suíça e tal. Então, é um problema que eu vejo no experimentalismo, porque os caras estão tão preocupados em experimentar que eles não constroem personagens convincentes. Os personagens somem, e aí você, daí? Sumiu? Quem que é esse cara? Né? Então você não entra na história. Você está lendo, obviamente, para entender onde ele quer chegar, né? Onde vai esse experimentalismo, mas aquele apego sentimental com o ato de ler, né, que você tem ao ler Dostoiévski, ao ler o Balzac, ler Stendhal, Virginia Woolf no século XX consegue te emocionar, né? Mas aí você perde um pouco com o experimentalismo, né? Você já sabe que está lendo literatura, né? Ou seja, aquela suspensão da descrença você já não tem mais. Isso aqui é uma piada que ela está fazendo, né? Fica aí a dica, então vamos ver, né? Mais um vídeo ou dois para a gente terminar de ler esse desafio que é o Georges Perec e o seu sumiço, né? Em que a letra E sumiu e os personagens estão sumindo aqui do nada. Estão sendo raptados? Estão sumindo na noite da neblina? Estão sendo abduzidos pelos ETs, né? Então vamos aguardar mais alguns vídeos para ver se a gente consegue cumprir o desafio de ler, né, essa obra aqui, O Sumiço do Georges Perec, ok? Então, grato pela atenção. E não deixem de compartilhar.